Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 16. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 14 de setembro de 2023. É uma quinta-feira. Essa semana aí, uma semana de dias lindos, né? Setembro é um mês com dias lindos. Então, nesse dia lindo eu acordei, né? E eu proclamei os versículos que eu sempre falo aqui para você, então vamos lá. Nesse 14 de setembro é teu aniversário, Deus te abençoe de uma forma muito especial. Então, para você que faz mais um ano de vida, para você que completa mais um dia de vida como eu, você que assiste aí a meditação diária, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Eu me deitei e dormi, você também. Acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, versículo 5. Então, meu irmão e minha irmã, este dia é mais um dia que o Senhor nos dá de presente para a gente viver. E a meditação de hoje tem o seguinte título: Uma linda canção. E a epígrafe é o versículo 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E essa meditação é do nosso irmão Zac, lá do estado do Ohio, nos Estados Unidos. Então, é mais um ensinamento aí para nós, né? Que a gente não seja orgulhoso, mas que a gente tenha aí, né, o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Paulo está falando isso lá para a comunidade de Roma, então certamente tinha problema lá em relação a essa situação, né? Mas vamos proclamar aqui bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã, através da sua palavra. Que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe e me abençoe também com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba essa palavra no seu coraçãozinho, tá bom?
Nessa manhã também, que Deus nos abençoe com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Deus nos abençoe com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus nos abençoe com gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus nos abençoe com a sua companhia e com a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí. Deus nos abençoe nessa manhã com a sua provisão e a sua tranquilidade. Você que sabe aí, proclama junto comigo, Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É isso, meu irmão e minha irmã. Deus nos abençoe nessa manhã também com a sua novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz para nós: eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que faço um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele faz um caminho no deserto, meu irmão e minha irmã. Só Ele pode fazer isso. Eu e você não podemos, mas Ele pode. Ele é poderoso para fazer, para realizar. Nessa manhã, que Deus nos abençoe também com a sua luz, a própria luz de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, que de novo lhes falou dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz possa nos iluminar, que essa luz possa nos aquecer, que essa luz possa nos levar a tomar as decisões certas, a ter as atitudes corretas, tá bom? E também Deus nos abençoe nessa manhã com perseverança. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés ligeiros como a corça e me faz andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você receba força através dessa palavra e para ir enfrentar os desafios desse dia, tá bom? Resolver as questões, enfrentar os desafios. Lembra disso? A gente tirou do nosso vocabulário a palavra problema, trocamos por questão e tiramos a palavra dificuldade, trocamos por desafios, né? Então, que Deus nessa manhã nos auxilie a enfrentar os nossos desafios e a resolver as nossas questões, tá bom?
Muito bem. Romanos capítulo 12, ele está falando sobre isso, sobre enfrentamento de desafios e sobre resolução de questões. Você parou para pensar nisso? O amor seja sem hipocrisia, diz o apóstolo Paulo aos cristãos lá de Roma. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Por que será que Paulo está falando isso? Porque certamente havia, hipocrisia ali no meio da comunidade. Então esse amor precisa ser sem hipocrisia. A gente precisa ser verdadeiro, meu irmão e minha irmã. E se há dificuldades, assim como nosso irmão Zac vai falar ali, Se há dificuldades em amar, nós precisamos pedir ao Senhor que limpe o nosso coração e que a gente ame. E aí eu gosto de lembrar do pastor Cláudio Duarte, que fala, amar não é ficar agarrado com o outro. Amar é declarar o amor de Deus sobre aquela pessoa, declarar o bem sobre ela, ainda que ela te faça todo mal. Ainda que você saiba que aquela pessoa deseja até mesmo que você morra. E o pior, você sabe disso. A pessoa quer que você morra, a pessoa quer que você tenha a pior vida possível, você sabe disso, ela te amaldiçoa e você ama. E você abençoa, A pessoa às vezes até já disse na tua cara coisas horríveis, E você abençoa. Ela te amaldiçoa e você abençoa, Não sei se eu falei amaldiçoa aqui, se eu falei, passou. Mas a última palavra cancela a primeira, Então, se ela te amaldiçoa, você abençoa. Se ela te detesta, se ela te odeia, você ama. É assim, o Evangelho faz isso. O poder de Deus faz isso. O amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ele faz isso. Não é falsidade, não. É amor de Deus que entra em nós e realiza isso em nós, em nossos corações, em nosso pensamento. E isso transborda no nosso olhar, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, E nas nossas decisões também, porque amar é uma decisão, tá? Amar é uma decisão, assim como perdoar é uma decisão também. Amem uns aos outros com amor fraternal, é o verso 10. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, ou seja, honre o outro. Sabe aquela coisa de senta aqui, Não, mas você está sentando. Não, senta aqui. É um exemplo bem, simples. Você está no ônibus, você está vendo, a pessoa não é idosa, a pessoa, vamos dizer lá, a pessoa não é lugar preferencial, tá? Mas você olha para ela e você vê que ela está nitidamente cansada, Ou a pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, está com uma bolsa muito pesada, está com a feição nitidamente cansada, insista. Senta aqui, pode sentar. Não, senta aqui. Se bobear, até engata ali numa conversa, o teu rosto está dizendo que você está nitidamente cansado ou cansado. Se a pessoa der alguma abertura assim, senta aqui, por favor, entendeu? Então, dê honra ao outro, preferência ao outro. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Então, não seja preguiçoso quanto àquilo a que você deve, pelo que você deve zelar. Seja fervoroso no espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se alegre, seja paciente, persevere. Essa é uma palavra de grande valia. Nos dias de hoje eu tenho conversado com muita gente que tem passado por situações
muito difíceis. E eu também tenho passado, né? Ontem eu chorei bastante no culto, me derramei mesmo na presença do Senhor, porque é diante do Senhor que a gente deve chorar, é diante do Senhor que a gente deve se derramar. E aí você aí, meu irmão e minha irmã que está do outro lado e que ouviu a meditação de ontem, mandou mensagem para mim, né? E eu fico muito feliz. Alessandra, tua voz tá meio assim, hein? Tá tudo bem, eu tô orando por você e eu fico maravilhada com a maneira como Deus age, né? É maravilha de Deus mesmo. Vamos lá. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Essa é uma bênção muito grande. Praticar a hospitalidade, ajudar ao outro, isso alegra o Espírito Santo, isso alegra o nosso coração, porque o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo que habita no nosso espírito, ele fica alegre. E aí a gente fica também, porque a alegria é coisa que contagia, não é verdade? Igual você fala aí, Alessandra, você ri aí, eu rio daqui. Pois é isso aí, alegria contagia. Verso 15, alegrem-se com os que se alegram. Olha aí, alegria contagia. E chorem com os que choram. Esse versículo é muito profundo. Se eu vejo o meu irmão alegre, eu não tenho que ter inveja. Eu preciso me alegrar com ele. Meu irmão e minha irmã que diz ali, olha, mas eu recebi essa bênção. Aí você vira igual a meditação de ontem, né? O Senhor abençoa o outro, aqui não. Não fala isso não, meu irmão e minha irmã. O Senhor abençoa cada um de nós da forma como Ele quer abençoar, dessa forma, né? Vamos lá, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, que a gente seja sempre humilde diante do Senhor e diante de nós mesmos. Não somos os donos da verdade. O dono da verdade é o Senhor. Agora, se Ele manifesta a sua verdade em nós, aí nós somos filhos do dono da verdade, né? E aí a gente vai abençoando, a gente vai proclamando a palavra e a gente vai só aguardando. A gente vai se alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverando na oração, até que essa verdade, cujo dono é Deus e que já proclamou em nosso coração, aconteça. Tá bom? Vamos ler a meditação do Zac. Ele diz assim: quando eu era criança, adorava tocar violão. Embora tocar um instrumento fosse fácil para mim, cantar não era. Lembro-me de me matricular em aulas de canto e tentar aprender a arte de cantar. Toda semana, enquanto a instrutora dedilhava notas no piano, ela desafiava minha voz enquanto subia e descia as teclas. Eu ansiava por suas palavras de afirmação, dizendo: pronto, você conseguiu todas as notas daquela oitava. E eu temia ouvir: você não alcançou os tons, ou você é desafinado. Aprender a cantar foi um processo desafiador. Isso não apenas me forçou a sair da minha zona de conforto, mas também exigiu prática constante. Minha voz teve que se tornar versátil para se adaptar às músicas que eu cantava. Em Romanos, Paulo nos diz para vivermos em harmonia uns com os outros. No entanto, isso nem sempre é fácil de fazer. Quando penso em todas as pessoas que encontrei ao longo dos anos, há algumas que considero extremamente difíceis de conviver. Mas, como cristãos, é exatamente isso que somos chamados a fazer: amar os outros
mesmo quando parece impossível. E aí, me veio agora, né, Lucas 1:35. Para Deus, nada é impossível. Então, não é impossível, tá bom? Hoje peço a Deus que me ajude a amar os outros independentemente de como eles me tratam. Com um coração humilde, retribuirei a indelicadeza com amor, desejando agradar a Deus com uma canção harmoniosa. A oração do Zac, vamos orar com ele. Querido Deus, ajuda-nos a amar àqueles que nem sempre parecem nos amar. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: vou priorizar mostrar o amor de Deus aos outros hoje. Oremos pelas pessoas que sentem dificuldade em amar. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por cada uma das pessoas que tem dificuldade em amar, que o Senhor mostre a elas que amar é decisão, é uma tomada de decisão. E amar é também se abrir a Ti, o Pai, ao Teu amor, é se deixar envolver, a ponto de que quando elas percebam, elas já foram modificadas, o coração já foi quebrantado, a decisão de amar já foi tomada. Ô Pai, abençoa, Senhor. Isso já aconteceu comigo e pode acontecer agora mesmo, com meu irmão e minha irmã que me ouve ou com aquele que não me ouve. O Senhor pode realizar, Pai, em nome de Jesus. Amém. E também te agradecemos, Pai, de todo o coração, pela vida daqueles que completam mais um ano de vida nesse 14 de setembro. Que o Senhor dê um dia lindo, cheio de fé, de esperança, de amor, de renovação de força, de perseverança, de alegria, de gratidão, de novidade, Pai, e de luz, Senhor, muita luz e também muita paz, que seja um dia de muita paz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Excelente quinta-feira, excelente dia. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Continue orando aqui por nós, tá bom? Um beijo no coração.